Olá, minha gente, estamos aí de novo e hoje, para falar de ontologia, meus bacanos. Olha aí, ontologia. O que é ontologia? Já é um tema da filosofia, não é mais a parte de história aqui do canal, tá? E aí eu vou fazer o mesmo apelo que eu fiz no outro vídeo sobre imperialismo e sobre darwinismo social e eugenia, né? Você não entendeu muito bem? Ouve uma primeira vez até o final, depois você volta e vai vendo, ouvindo com calma, vai vendo com calma e tudo mais. Porque é o seguinte, esse tema é meio complicado. E aí você tem que saber o que você entendeu do que eu falei aqui e passar para o papel, né? Às vezes nesse processo você consegue pegar, captar alguma coisa, né? Então vamos com calma, tá? Tenta fazer isso, tenta fazer esse exercíciozinho que eu estou propondo aqui, tá? Mas vamos lá, o que é ontologia? Ontologia, gente, é a parte da filosofia que ela estuda o ser, né? O que faz o ser ser, né? Parece papo de doido, mas é o seguinte: a filosofia, quando ela surgiu lá na Grécia, né? Ela se caracterizava pelo quê? O que define a filosofia? É um tipo de pensamento, mas todo pensamento é filosófico? Não. Né? A gente já viu aqui em outras aulas, né? aqui eu digo na sala de aula, né? A gente já viu que a filosofia é um tipo de pensamento que ele é pautado pelo quê? Pela razão, ele tem que ter uma linha aí, um raciocínio, né? E aí a filosofia, ela é um pensamento, uma reflexão que tenta ser geral, entendeu? Ela, tipo assim, ela não está interessada em pensar o teu caso específico, mas o caso de todos os seres humanos, entendeu? Então, lá no Sócrates, lá na Grécia Antiga, né, ele já tinha esse interesse. Ele perguntava para o cara: o que é justiça para você, meu amigo? Ah, justiça é tal coisa. E para você? Para mim é tal coisa. Para mim é... Tá, mas eu quero saber o que é justiça no geral, entendeu? Então Sócrates queria sair assim, opinião de cada um para chegar num conceito que é uma coisa aceita por quase todo mundo, uma coisa geral, universal, né? E aí a filosofia, ela também vai com o tempo se dedicar a pensar o que torna o ser uma coisa especial. Que tipo de ser é esse, Vinícius? Na maioria das vezes a gente está falando do homem, né? O que torna o homem um ser especial, né? Mas também é usado para você pensar outras coisas, né? Por exemplo, o que torna... Será que existe uma divindade? Essa divindade é um ser, né? É um ser divino, né? O que torna ele especial, né? Então, tem uma parte da filosofia que trata do ser, tanto esse ser somos nós, seres humanos, sujeitos, quanto seres divinos, né? Estão incluídos na ontologia. Não sei se está dando para entender até agora. Vamos lá. Então, o que é ser, né? Vocês devem ter ouvido em algum momento um cara falar assim: ser ou não ser? Eis a questão. Então, isso daí é a fala de um cara chamado Hamlet, né? Que ele é o personagem principal de uma peça do Shakespeare, né? William Shakespeare, né? Que ele geralmente ele tá, quando alguém fala isso, tá segurando uma caveirinha assim na mão, falando ser ou não ser. Quer dizer, tá segurando a caveirinha e ele tá falando ser ou não ser. Quando ele diz ser é tipo assim, nesse sentido que ele está falando, é ele estar vivo. E quando ele diz não ser, ele está segurando e olhando essa caveira, quer dizer que o não ser é quando você não está vivo, quando você não é nada, você já está morto, entendeu? O não ser, no caso aí do cara aí do Hamlet, é você não estar morto, você não pode mais tomar atitude, você não pode mais evoluir, não pode mais amadurecer, porque você está morto, né? Então, o ser e não ser, mais ou menos isso. Não sei se dá para vocês entenderem aí e tal, né? Pode ser a morte, mas também não só a morte, esse não ser aí, né? Vamos lá, vamos começar bem devagarzinho aqui, bem devagarzinho. Alguns filósofos, eles diziam o seguinte, que o ser, ele é sempre o mesmo. Então, o que isso significa? O homem, ele é especial em todo lugar do mundo, né? O homem que ele é consciente do que ele quer, o que ele precisa fazer e de quais são, assim, as ferramentas que ele vai usar para chegar no seu objetivo, esse homem, ele nunca muda. Claro, ele não nasce pronto,
Mas para um cara como Parmênides, ó, esse filósofo aí é importante. Parmênides, ele dizia que o ser é o todo, né? O ser, ele é imóvel. Então, tipo assim, você nasce já dentro da sua alma tudo que você vai ser no futuro, né? Tipo assim, é um cara bondoso, um cara trabalhador. E em um determinado momento da sua vida você começa a praticar isso, às vezes sem você notar. E aí você é essa pessoa, entendeu? Então, para o Parmênides, o nosso destino já está traçado. Então, o ser, ele já está escrito o que ele vai ser, né? É um assunto meio complicado, né? Vamos lá. Agora, o Platão, ele dizia o seguinte, ele dizia uma coisa parecida. O Platão dizia que o ser, cada um de nós, faz parte de um todo, né? Esse todo é o quê? É o mundo, né? Só que é o seguinte, por Platão a gente tem que saber disso. Platão, ele achava que o universo, ele é feito de dois mundos, duas realidades. É o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, né? E o mundo sensível, ou o mundo da matéria. O mundo das ideias, para ele, é aquele mundo da quase uma coisa espiritual, de onde vem a alma, né? Porque para ele a ideia de homem é a alma dele, né? A alma desse homem, né? Tipo assim, é como se fosse como eu vou dizer, é o rascunho lá que Deus preparou de como você vai ser, que foi Deus pegou lá e botou dentro dessa embalagem feita de carne e osso, que é você, entendeu? Então, pro Platão, existe o mundo das ideias e o mundo da matéria, sendo que o melhor desses mundos é o mundo das ideias, porque as ideias elas são eternas, elas não morrem, elas são perfeitas, né? Tudo é perfeito na ideia. Quando você vai aplicar, quando você vai fazer aquela ideia que tu tá na cabeça, um exemplo, você teve uma ideia lá de como vai fazer um desenho, aí quando você vai aplicar, vai fazer na prática, o desenho fica uma porcaria, né? Aí o Platão, se estivesse vivo, ele ia estar atrás de você no seu cangote falando, tá vendo? Por isso que o mundo das ideias, ele é perfeito, né? E aí o que, que o Platão diz? É, essa ideia aí que está dentro do teu corpo, que a gente pode chamar de alma também, ela já sabe tudo o que precisa para ser uma boa pessoa, para ser uma ótima pessoa, para ser uma pessoa. O que você tem que fazer é despertar essa lembrança nessa sua alma, entendeu? Porque todas as almas vêm do mundo das ideias, e o mundo das ideias é o mundo do bem, do supremo bem para ele, né? O mundo de tudo que é bom, né? Tudo que é perfeito. Então, o que, que você precisa fazer para você amadurecer? É você lembrar, né, disso que está na sua alma, entendeu? Para o Platão. Então, esse pessoal aí, o Parmênides e o Platão, eles são os caras da ontologia do Uno, tá? Não é o Uno jogo não de carta, não. É o Uno, quer dizer, de um só. Ou ontologia do todo, tá, gente? É um tipo de ontologia aí. É aquele pessoal que acredita que o ser, ele é parte de um todo, né? Esse todo pode ser Deus aí, né? Ou o mundo das ideias, e o destino dele está sempre traçado, né? Não tem nada de novo, assim. O que pode acontecer é ele lembrar de algo que já estava lá dentro da alma dele há muito tempo, ok? Então, ontologia do uno ou do todo é esses caras aí, beleza? Vamos para a ontologia do ser, né? Que parece que é pleonasmo, né? Ontologia fala do ser, ontologia do ser. Né? Mas aí vamos lá, o que a ontologia do ser diz? Na ontologia do ser, um dos maiores nomes é o Aristóteles. O que o Aristóteles fala? O Aristóteles ele discorda um pouquinho do Platão, né? O Aristóteles diz o seguinte, olha, o Platão ele fala que o mundo das ideias é um mundo perfeito, que o mundo da matéria, do corpo, da carne é um mundo horrível, né? É um mundo imperfeito, falso, né? Mas ele diz o seguinte, os dois são importantes, porque o ser humano aprende a ser ser humano usando essas duas coisas, né? O ser humano, ele aprende a ser, amadurecer, evoluir, usando o cérebro, a razão dele, as ideias dele, escutando o coração dele, a alma dele, né? E ao mesmo tempo crescendo, né? Se trabalhando, né? Usando a sua força aí para trabalhar, para conseguir alguma coisa com o suor do seu trabalho, né? Então ele diz o seguinte: matéria e alma, ideia são importantes. Os dois são importantes, não é que só a ideia é importante, os dois são importantes, entendeu? Agora, ele vai diferenciar lá o que é matéria e forma, né? E outras coisas, potência do ato. O importante é o seguinte, para a gente não confundir. O que é a potência? Potência é aquela parte da sua alma
que ela tá lá com um monte de coisa, assim, um monte de capacidades, né, pronta para serem usadas, mas para você usar você tem que amadurecer, você tem que evoluir, tem que conhecer seus limites, né? Então é como se fosse, rapaz, deixa eu ver aqui um exemplo. Para quem gosta de jogo aí, de jogar esses jogos aí de esses jogos que tem personagens travados, já viram, né? Tipo assim, ó, você tem lá os personagens que já acompanham o jogo normalmente, e aí se você, eu não sei o que faz que libera os outros personagens, não sei como é que libera, mas tipo assim, você consegue comprar mais personagens. Aí aqueles personagens escondidos que o jogo não liberou para você, que você só paga uma partezinha, agora eles passam a jogar. A potência é como se fosse isso. É uma coisa, uma habilidade que você tem dentro de você, que se você não treinar, não aperfeiçoar, se você não destravar, não liberar isso, você não vai alcançar, entendeu? Então a potência é assim, todo ser humano, para resumir bem, todo ser humano tem a potência do bem. Todo ser humano pode ser uma boa pessoa, um grande ser humano, né? Pro Aristóteles. Ele só tem que destravar essa coisa dentro dele, né? Como ele destrava? Aí ele tem que equilibrar muito bem essas coisas aí. A matéria com as ideias, né? Então, não sei se deu para entender um pouquinho, né? Isso aqui é a ontologia do ser com Aristóteles, tá, gente? Então, Aristóteles, ele não é que ele nega que existe outro plano aí, o mundo das ideias. Ele diz o seguinte: tanto a matéria quanto as ideias são importantes para o ser humano ser uma pessoa, né, completa, né, plena, né? E aí você percebeu que é um pouquinho parecido com o que o Platão falou, que tipo, a sua alma já tem tudo que você precisa para ser uma boa pessoa. Você só tem que lembrar, né, puxar isso lá da alma, né? E isso daí é um pouco parecido com o Aristóteles fala, né, a questão da potência. Só que o Aristóteles diz o seguinte: você não fizer nada, a potência, você morre e ela é desperdiçada, entendeu? Então depende da sua experiência. Então não é que você é sempre a mesma coisa, não é que está tudo traçado, né? Depende dos seus atos também, entendeu? Então essa é uma diferençazinha. Vamos lá para a ontologia do devir. O que é o devir? Devir, gente, é como se fosse um tempo que não acabou ainda. É um tempo assim muito louco, que várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? E ele não acabou. É uma coisa assim meio acaso. É uma coisa que você não sabe onde vai dar. É um devir, entendeu? Tipo, começou aqui, mas eu não sei onde isso vai parar, entendeu? Então, o devir é diferente do destino lá do que falou Platão. Platão disse, está tudo escrito, né? O Aristóteles falou, está tudo escrito mais ou menos, né? E aí o pessoal do devir, o principal dos nomes aí vai ser o Hegel, né? Vai dizer que o tempo, né, é essa coisa louca aí, né? E como é que as coisas se interagem com o tempo? Aí ele vai falar da tal da dialética. Meu amigo, isso aí a gente vai ter que ter um vídeo só sobre dialética. Então, vamos tentar explicar de uma forma bem rapidinha aqui para vocês não ficarem com a pulga atrás das orelhas, né? O que a ontologia do devir diz? Você se torna um ser humano completo de acordo com as circunstâncias pelas quais você passa. Então, a sua experiência, a sua vivência que te transforma um ser humano completo ou não, entendeu? Então, tipo assim, você foi abandonado na rua e tal, mas depois de um tempo você conseguiu lá um trabalhozinho, aí você montou uma mercearia e tudo mais, agora você tem sua própria família e tal. Aí você vai ter um tipo de identidade, de personalidade diferente de alguém que, sei lá, que teve uma família desde o princípio, né, da sua vida, né? Então, depende da circunstância. Tem até um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset que diz o seguinte: eu sou eu e a minha circunstância. Quer dizer, a cada momento a minha personalidade tem que se adaptar ao que está acontecendo ali naquela época, naquele contexto. Tá? Então, olha como é diferente dos outros caras aí que a gente falou. O Platão e o Parmênides diziam: você é um o tempo todo, você é parte do todo, né? O Aristóteles dizia que você é parte aí de uma coisa maior, só que você também tem sua própria, né, experiência, né? E você tem que trabalhar para alcançar lá a plenitude, para ser completo. E aí vem esses caras aí do Devi e falam, olha, você muda o tempo todo, entendeu? Você tem que aprender como interagir com o tempo para ser um ser humano completo.
Então, por enquanto é só isso, mas a gente ainda tem que ficar mais um pouquinho na ontologia do Devi, tá, gente? Tem que falar mais um pouco de Hegel e de dialética, tá, gente? Então, vamos parar por aqui. Tenta rever a aula e ouvir de novo. Eu tentei falar de forma bem devagar, por isso que o vídeo vai dar quase uns 20 minutos aí, meu Deus do céu. E então, vai com calma, anota aí o que você entendeu. Depois tenta aqui conversar. Bota alguma coisa aqui no comentário se você não entendeu, para eu tentar ajudar vocês, beleza? Então é isso, falou.